Em uma nova fase, o governo Lula avança com medidas de repressão e, com isso, ele oficializa um regime chinês no Brasil. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. O ex-governo de Jair Messias Bolsonaro foi de longe o mais atacado da história. Foram várias frentes, além da política partidária. Instituições e a grande mídia praticamente fizeram uma dobradinha em vários momentos. Deixar bem claro que o canal não é uma vitrine de políticos. Meu único norte é a lógica e o bom senso. Algumas matérias possuíam um grau de manipulação gritante, que poderia ser denunciada como instrumento de guerra híbrida. De longe, a matéria mais imoral recebeu o seguinte título: Metade do patrimônio do clã Bolsonaro foi comprada em dinheiro vivo. Ao consultar os registros imobiliários, jornalistas do UOL abriram um leque incrível. Havia primos, cunhados e até, pasmem, a mãe falecida de Bolsonaro. A janela de pesquisa foi a máxima possível. 32 anos, 1990, pois não havia registros anteriores à data. Agora pense comigo. Qual o objetivo jornalístico ao analisar pessoas aleatórias que poderiam ter vínculo ou não com Bolsonaro nesta amplitude? Com um leque aberto no limite, é claro que haveria erros. E, inclusive, houve casas que não pertenciam à família, como é o caso da casa de Ana Cristina, que era alugada. Mas a coisa piora. Eles ainda se utilizaram de uma falha na legislação para criar uma narrativa. Aqui, quero ler uma matéria de Paulo Rodrigo Barreto, investigador empresarial. O site da Associação dos Notários e Registradores do Brasil de São Paulo e da Confederação Nacional de Notários e Registradores do Brasil esclareceram ainda que moeda corrente é o dinheiro utilizado em um território. No caso do Brasil, é o real, ou seja, moeda corrente. É o tipo de dinheiro que vale dentro de um país. Já pagamento em espécie é aquele feito com notas e moedas. Também podemos chamá-lo de dinheiro físico, célula ou papel moeda. Não se pode concluir, portanto, se os imóveis foram pagos com dinheiro em espécie ou não. Isto porque, antes de 2019, o cartório não se interessava e não procurava saber sobre a forma de pagamento do imóvel. O tabelião apenas incluía na escritura moeda corrente nacional como método de pagamento. Foi somente a partir do provimento número 88 de 2019, editado pela Corregedoria Nacional de Justiça, com vigência a partir de 2020, que passou a ser obrigatória a inclusão da forma de pagamento dos imóveis nas certidões cartorárias. A guerra híbrida é definida pelo uso combinado de diferentes métodos para minar um adversário. Algumas táticas são diretas, outras indiretas. As mais conhecidas são guerra cibernética, guerra psicológica, guerra de informações, operações de desinformação e manipulação política, onde há instrumentalização de instituições. Essa matéria se enquadra dentro das operações de desinformação e manipulação. A matéria continua no ar. E muitos ainda a utilizam para fortalecer uma narrativa. Em resposta a um destes ataques, usei a sabedoria deixada por um grande homem, que um dia advertiu um grupo que desejava apedrejar uma mulher. Houve investigação e até o momento não houve martelo acusatório. Agora eu vou fazer uma pergunta. Como jornalista, posso fazer a mesma análise com toda a sua família, incluindo os cunhados e primos
de terceiro grau? Você pode garantir que todos eles são honestos e que nunca escorregaram? Assim como na história de Jesus, sempre que uso esse argumento, ninguém retorna uma pedra em mãos. Eu trouxe esse contexto para que todos entendam que, mesmo diante de verdadeiros instrumentos de linchamento, o governo Bolsonaro deu a outra face. Como eu mostrei, o ofício 119 do governo Lula, enviado a Lewandowski, ministro da Justiça, é uma aberração com elementos de opressão chinesa. A narrativa de combate às fake news foi tão longe que eles estão transformando meras opiniões em crime. Segundo o ofício, a preocupação com o impacto dessas narrativas na credibilidade das instituições e exige ações para proteger a integridade e eficácia das nossas instituições. Figuras de linguagem estão sendo condenadas. Usar hipérbole, por exemplo, ao alegar que o executivo foi rápido ao usar avião da FAB para levar 125 toneladas de alimentos a Cuba e essa agilidade não foi utilizada no caso do Rio Grande do Sul, é crime segundo Pimenta. Também é crime criticar a ida da primeira-dama ao Rio de Janeiro para o show da Madonna, sendo que foi o Globo que publicou que havia a expectativa de que Janja se encontrasse com Madonna. Mas o caso do prefeito de Canoas foi o mais emblemático, sendo que o mesmo afirmou que foram 9 o número de mortos, depois mudou para 2 e por fim ficou em 3. Outro apontamento, também utilizando figura de linguagem, veio do perfil Área Militar, que afirmou que supostamente veículos militares teriam virado submarinos em meio à enchente. O perfil foi até cuidadoso ao utilizar supostamente, porque mesmo que caminhões não sejam submarinos, estes não deveriam ser usados debaixo d'água. A opinião do jornalista Thiago Asmar, que afirmou que o empresário Luciano Hang está ajudando mais o Rio Grande do Sul do que o governo federal, também foi marcada. Bom, em países democráticos, as opiniões críticas não poderiam ser criminalizadas. O influenciador Leandro Roxo também foi citado por usar uma arte crítica e por ter repercutido a alegação oficial de um prefeito. No passado, jogaram bola com a cabeça do então presidente Bolsonaro. E o próprio STF considerou a manifestação artística. Entre as opiniões apontadas, a mais assustadora é contra Stephanie Papaiano, que apenas publicou que o Estado, como ente centralizador, até agora só entregou dificuldade e ineficiência. Bom, se você não pode afirmar algo evidente, seja no atual contexto, seja pelos dados históricos, então acabou o direito. Em 2023, podemos ler no O Globo: estudo mostra o Brasil entre os piores países em devolução dos impostos na forma de serviços à população. Regredindo 13 anos e consultando o Jus Brasil, percebemos que nada mudou. E adivinhe, a própria página do governo federal afirma que o Estado brasileiro é grande e ineficiente. O governo Lula quer reescrever a história, e com ela, os fatos, incluindo as bases estatísticas. Fernanda Salles também foi citada por opinar que os civis são mais atuantes que o governo. Na guerra entre desempenho civil e o desempenho da ordem pública, a jornalista Daniela Lima ficou ao lado do Estado e foi amplamente criticada. O jurista Fabrício Rebelo afirmou que Daniela Lima contribuiu à sociedade brasileira ao produzir algo tão medonhamente parcial e deixou claro que o jornalismo é parcial. Ele termina seu texto afirmando que é uma explícita demonstração prática de como atuam
os órgãos de propaganda em regimes autoritários. E isso não é uma opinião, pois os números gritam. O jornalismo destoa da visão política das ruas. E alguns títulos são tão forçados que fica difícil criar uma defesa. Lembrando que foram os bombeiros do estado de São Paulo que realizaram o resgate. Pablo Marçal também é apontado na peça pela denúncia de paradas e multas a caminhões de ajuda humanitária. O caso foi flagrado pela reportagem do SBT, mas a reportagem foi retirada do ar após a atuação de Paulo Pimenta. No mesmo bojo, o senador Cleitinho virou alvo. Mas o apontamento mais grave foi uma crítica aos empresários, que estão ligados a Lula por um cordão de mutualismo empresarial. A cereja deste ofício ficará nas palavras de Ernesto Araújo, que questionou se os empresários seriam parte das instituições brasileiras. Quer dizer, então, que empresários que apoiam Lula agora são uma instituição cuja credibilidade deve ser preservada ao preço da destruição das liberdades fundamentais dos brasileiros? Porém, a perseguição não está apenas neste ofício. A máquina de repressão estatal de Paulo Pimenta não descansa. Médicos que estão no fronte e que denunciaram o atraso no transporte de medicamentos viraram alvo da SECOM. Devo deixar claro que as denúncias são fundamentais para que os órgãos se mobilizem. Quando o Estado gera medidas de repressão a essas denúncias, o resultado a longo prazo é medo, menos denúncias e ineficiência natural do Estado. E com certeza não precisamos de mais ineficiência. E como o tema é ineficiência, termino esse vídeo com esta matéria.